Boa noite, professor. Meu nome é João Vitor dos Santos Amorim. Sou aluno do curso de Direito, primeiro período da FAACS. O autor é bem claro quando ele nos afirma que nunca houve e nunca haverá uma definição para o direito. Isso se dá alguns fatos importantes. A gente pode listar como, por exemplo, a divergência de ideias e a quantidade absurda de significados. A gente vai ver isso um pouco mais à frente no vídeo, quando vários filósofos e grandes estudiosos divergiram suas ideias sobre o conceito de direito. E essa divergência de ideias acaba gerando conflitos na hora da resolução de problemas. Como, por exemplo, em uma causa, um concorda com uma coisa e outro concorda com outra coisa, um diz que aquilo é certo, outro diz que aquilo é errado. Não existe um ponto em que ambos os lados se encontram. Ou seja, o direito é uma controvérsia. Antes de dar a sua posição final sobre o assunto, o autor procura nos mostrar o que as pessoas entendem sobre o direito. É importante ressaltar que ele divide isso em 4 campos, não mostrando a definição que essas pessoas dão, mas sim o que elas associam quando indagadas sobre o que é direito. No primeiro, é comum vermos as pessoas associando direito à justiça. Direito é justiça. Só que isso pode ser relativo, porque o que é justo para mim pode não ser justo para você, ou vice-versa. Ou seja, ele não vai dizer que a justiça é relacionada à maioria. Só que isso também é meio complicado de andar, porque aí ele vai partir do preceito que o justo é fundado pelo fator social e sustentado pelo ideal humano. Só que isso aí, a partir daí, vira meio que uma bagunça, porque a gente não entende o conceito de direito e também começa a não entender o conceito de justiça. Já no segundo, ele não vai dizer que o direito é facultativo, ou seja, ele associa ao direito subjetivo, que nada mais é que o poder ou o domínio da vontade humana juridicamente protegida. Ou seja, eu tenho o direito de não fazer ou de fazer algo, desde que isso não infrinja a lei. Eu tenho o direito de ser ou não ser algo, desde que isso não infrinja a lei. Ou seja, é um direito meu de ser ou não ser, de fazer ou não fazer. No terceiro ponto, ele vai tratar o direito como um estudo das normas jurídicas. Digamos que é o que a gente está fazendo agora, estudar a fundo sobre as normas que regem a sociedade. Já no quarto campo, ele vai dizer que o direito é o conjunto de normas que regulamentam o comportamento das pessoas. Essas normas, no caso, seriam criadas ou até alteradas por autoridades competentes. Digamos que isso seria o ordenamento jurídico. Seriam as normas que regem a nossa sociedade. A partir daí, o autor vai citar alguns filósofos. Ele vai usar como exemplo para deixar claro qual era o conceito, qual era a definição desses filósofos sobre o direito. Eu selecionei alguns, então eu vou começar falando por Platão. Platão ele associava o direito à justiça. Segundo ele, o direito era um dever do Estado e era relacionado a dar ao cidadão o que ele merecesse. Isso estava relacionado à natureza. Ele dividia o ser humano, ele dividia o povo em 3 naturezas. A primeira natureza era que, segundo ele, o povo era movido pelo desejo. No caso, aí ele se referia à classe trabalhadora, que trabalhava para ter algo. E ele também dizia que essa era a classe mais inferior. Também ele dizia que o ser humano ele é movido pela coragem. Isso seria uma classe intermediária e também movida pela razão. Segundo ele, essa era a classe que deveria governar, era constituída pelos filósofos e grandes pensadores da época. Ou seja, a ideia de Platão era dar a cada um aquilo que correspondesse à sua natureza humana. Logo depois, a gente vai ver Aristóteles falar que cabe ao Estado definir o que é justo e o que não é, desde que o justo proteja os interesses gerais da população. No caso, ele vai dividir a justiça em 2 formas. A comutativa, que seria seguir à risca um contrato, por exemplo. Sei lá, se eu tenho um contrato com você que diz que caso você descumpra esse contrato, você vai ter que fazer isso, vai ter que arcar com isso e aquilo. Caso você descumpra, você tem que fazer aquilo. Está escrito, é o contrato, é uma norma. E também ele vai colocar a justiça distributiva. A pessoa, no caso, ela é beneficiada ou não. O problema é que nesse beneficiado ou não vai depender da classe social da pessoa.
Isso gera um problema enorme que é a desigualdade social. Depois a gente também vai ter os estoicos. Os estoicos eles eram uma escola filosófica. E para eles o direito ele não era ligado ao Estado, e sim à natureza. E os seres humanos devem respeitar a lei da natureza. Pode parecer meio abstrato isso de respeitar as leis da natureza, mas eu creio que eles puxavam um pouco para o lado da moral, um pouco do consenso, entendeu? Hobbes acreditava que o direito ele deveria ser imposto pelo Estado, porém existia outra coisa chamada direito natural da pessoa, que a pessoa podia fazer o que quisesse na hora que bem entendesse. Só que isso virava meio que uma bagunça, acabando gerando guerras, gerava conflitos, e era meio que uma anarquia. Na verdade era uma anarquia. Só que também Hobbes, e por esse motivo, Hobbes acreditava que deveria existir um poder absoluto, com o intuito de reorganizar a sociedade, fazendo tudo voltar ao normal e pondo todo o poder na mão do Estado para exercer o direito. A gente também vai ter o Rousseau, que dizia que o direito não era apenas para beneficiar as minorias ricas, e que sim que todos eram considerados iguais e todos possuíam o mesmo direito. Ou seja, o povo cria as leis, o direito é a soberania do povo. E assim afirmava Rousseau. Segundo Kant, o direito ele é um produto da sociedade e uma obrigação moral do indivíduo. E quando ocorre o descumprimento dessa obrigação, não importa o motivo e sim o resultado. O que ele quer dizer com isso? Fulano A assassinou B. Só que o B fez isso, o B fez aquilo. Não importa o motivo e sim o resultado. E o resultado é A assassinou B e B está morto. Esse é o resultado. Ele traz para nós como exemplo. Eu não posso fazer com você aquilo que eu não gostaria que você fizesse comigo. Bem, agora eu peço desculpas ao professor por não saber pronunciar direito o nome do próximo, que é Carl Bergson, ou algo do tipo. Ele traz uma ideia um pouco mais detalhada. Segundo ele, direito é o Estado que determina o momento de impor o direito. Segundo ele, o direito não existe o direito natural, somente o direito positivo, que é aquele escrito, aquele em normas. A gente também vai ter o Kelsen, que ele defende o direito positivo e que as normas contidas nele devem ser impostas mesmo contra a vontade da população. Mas querendo ou não, isso só dá certo quando mais da metade da população, quando a maioria da população concorda com as normas impostas. A gente vai ter também Eros Roberto Graus, que vai dizer que o direito positivo é insuficiente e contraditório. E segundo ele também o direito moral não existe. E o direito vai servir para a resolução de conflitos. Ele também afirma que não cabe ao legislador, não cabe ao criador de leis definir para a gente o que é direito. Também é importante a gente entender o contexto histórico de cada autor, de cada filósofo. Porque a partir desse momento que a gente entendeu o contexto, a gente consegue visualizar o porquê das divergências encontradas, o porquê de um pensar desse jeito, o porquê de outro pensar de outro jeito e assim por diante.